Minasan, seja bem-vindo a mais um Gohan Literário, a nossa live de perguntas e respostas que acontece de segunda a sexta aqui neste canal para te ajudar a desbloquear as suas dúvidas e fazer com que você consiga finalmente deixar de ser apenas um fã e se torne um autor de histórias incríveis. Pequeno gafanhoto! Vamos lá, eu sempre seleciono algumas perguntas. Quem participa ao vivo pode fazer suas perguntas ao vivo. Eu sei que o horário, meio-dia, não é muito agradável, nem todo mundo consegue estar presente, mas é um horário que eu acho que... horário de almoço, você consegue sim estar presente. Eu sempre reúno aqui algumas dúvidas da audiência para responder em live, porque eu acho que a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Pelo menos esse quadro já tá há um mês, mais de um mês, acho que há 2 meses seguido, de segunda a sexta aqui, e tem ajudado bastante gente a até aprender com a dúvida de outra pessoa, e eu fico feliz com isso. Eu tô reunindo, a gente tá numa edição especial, digamos assim, no evento. Se você não sabe, estamos em evento, a maratona de fã escritor. É uma maratona, ou seja, um intensivão de aulas para você aprender o caminho para você deixar de ser apenas o fã e se transformar em escritor. Lá, a primeira aula já está online, já está disponível para você assistir. Lembrando que é a primeira aula, né, de uma sequência de 4 aulas, e você pode assistir ela. O link está no canal do Telegram. Se você faz parte do canal do Telegram, dá uma olhadinha lá. Eu sei que nem todo mundo vê as mensagens que recebe. Ou você pode olhar no seu e-mail se você se cadastrou para a maratona. Se você ainda não fez nada disso, você nem sabe o que é a maratona. Se mesmo eu já estou há um mês aqui falando dela, ainda assim a notícia não chegou para você, relaxa, você pode se cadastrar no link da bio. Assim que você se cadastra, você vai direto para a página onde estão as aulas, tá bom? E eu acabei de mandar também pro grupo do Telegram e para o seu e-mail, provavelmente não, pro grupo do Telegram, pro e-mail acho que vai chegar mais tarde, tá programado para chegar um pouquinho mais tarde, mas eu mandei também um resumo da aula, que eu acho legal, né, você ter ali uma resumida. Algumas pessoas ficaram com algumas dúvidas em algum ponto, mas eu gostei das dúvidas, porque as dúvidas foram mais assim: nossa, eu descobri que tem uma oportunidade, mas como é que eu posso usar pra minha história? Como é que eu posso usar isso nessa história? Sensei, eu posso usar essa chance que você falou na aula para uma história assim, assim, assada? Cara, eu amei isso, porque significa que realmente eu consegui despertar o objetivo dessa aula, que era despertar em você essa vontade de escrever, essa oportunidade de adaptar suas ideias, suas histórias e tocar elas pra frente, tá? Essa é a primeira de muitas aulas, de algumas aulas, muitas. 4. E na quarta-feira a gente vai ter a segunda, mas assista a primeira. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Sonhos da Lene, tudo bom? Vamos aqui, eu vou sortear então algumas perguntas referentes do pessoal que está participando do evento. Você preencheu um cadastro, então eu vou pegar aqui algumas dúvidas desse cadastro. Vamos lá aqui. Se pudesse ter uma pergunta respondida no evento, qual seria? Vamos ver. Como você conseguiu prender os leitores com a sua história? Bom, primeiro eu tenho que falar se eu consegui ou não prender os leitores, né? Sim, consegui, pelo menos os meus leitores ideais. Nem todas as pessoas que leram meu livro gostaram, e tá tudo bem, porque isso faz parte do processo. Inclusive, eu tenho uma pessoa específica que eu sei que não gostou, porque me falou, não é que não gostou, não acompanhou a história, porque ele não era meu leitor ideal. Ele é um amigo meu, que ele gosta muito de livros filosóficos, técnicos, e o meu livro é uma distopia, e ele não curte muito como ele chama os livros de fantasia. Gosto da pessoa, assim como talvez você também não goste de algum tipo de história. Primeiro, eu acho que você precisa ter isso em mente quando você for validar se a sua história agradou ou não aquele seu público, aquele seu leitor. Então, como eu consegui atrair os meus leitores e consegui mantê-los até o final? Eu usei alguns gatilhos de recompensa. Primeiro, tem uma promessa, né, logo no início da história, que aquela minha personagem ela passa por algumas dúvidas internas de decisão da vida dela, e fica meio que naquela curiosidade, será que ela vai tomar qual tipo de decisão? Eu sempre encaixo, acho que pra resumir, senão eu ia ter que contar a história toda aqui e eu não quero dar spoiler, né? Eu vou falar um pouco mais sobre essa minha história específica, o meu romance, que é o primeiro livro da trilogia, que é A Máscara de um Anjo, em dezembro, pós-evento, que é quando eu vou fazer o relançamento dele. Mas vamos falar dele especificamente, vamos falar assim de uma forma mais geral, né? Pra eu poder também ter tempo de responder outras perguntas. Encaixando um evento no outro.
na terceira aula, eu vou mostrar como eu faço isso com uma história menor, para ser possível para você que é iniciante fazer também. Mas encaixar um evento no outro, eu acho que é o que faz diferença para você conseguir prender o leitor. Mesmo até que se ele não seja uma pessoa que esteja acostumada a ler o seu tipo de história. Ou seja, sempre tem alguma coisa acontecendo dentro da história, sabe? O leitor não precisa esperar, talvez, uma cena, um diálogo que é despretensioso, ou seja, não tem nada ali para acrescentar. Um diálogo vago, eu usei a palavra despretensiosa de forma errada, mas um diálogo vago, alguma cena que seja só aquelas cenas de transição, mas que não tem objetivo dentro da história. Eu acho que isso afasta um pouco o leitor. Tem algumas histórias que têm essas cenas e funcionam bem. Mas aí, até se você pega essas histórias mais antigas, digamos assim, mas dentro desse nosso mesmo universo de fantasia, como as Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, são histórias que são muito mais densas. Até Harry Potter tem gente hoje que detesta, porque acha que é uma história infantil. Dá vontade de dar 3 tapas na cara dessa pessoa, porque é fato, é uma história infantil. Não tem o que se dizer ao contrário disso, mas ela é uma boa história para dentro do gênero dela. E justamente tem sempre algo acontecendo. Mas até mesmo algumas cenas ali às vezes acontecem um pouco mais devagar, ou o autor queria mostrar parar a história, parar a narrativa, para mostrar um pouco mais o universo. Eu fico imaginando, tipo quando é como se o autor estivesse lá guiando. Imagina você sendo um turista e você tá num lugar que você tem várias coisas interessantes pra você ver, né? E você tá acompanhando um determinado, sei lá, o guia turístico te prometeu que você ia ver a maior das coisas lá no final da caminhada. Aí você tá ansioso pra chegar lá, né? Aí no meio do caminho o guia turístico fala assim: não, peraí, vamos parar nossa caminhada para olhar. Olha que lindo esse bosque. Olha que lindo essas árvores. Olha que lindo. E você tá lá batendo o pé, tipo, não, cara, eu quero ver o que você me prometeu no final ali da caminhada. Eu imagino muito isso quando o autor enrola um pouco ou fica muito preso a querer mostrar coisas que às vezes o leitor nem naquele momento ele não tá querendo muito prestar atenção nisso, sabe? Você fez uma promessa pra ele e ele quer aquela promessa. Então, acho que você pegar, não é você entregar tudo logo de cara, mas cada vez mais a conta-gotas, você dá um pouco mais dessa promessa, né? Se aquele personagem vai ou não conseguir determinada coisa, se tá ou não acontecendo alguma coisa na história. Eu acho que você manter o seu leitor preso dentro da história é isso. Você acaba não dando tempo nem dele respirar, nem dele parar pra pensar se ele vai querer parar aquela história e ler outra. Eu tento sempre manter isso nas minhas histórias, assim. Claro que talvez uma vez ou outra a gente coloque uma cena que a gente acha que é linda e maravilhosa, mas pro leitor pode não ser, tá? Isso pode acontecer. Mas eu sempre tento buscar isso, esse encaixe. Toda vez que uma cena termina, ela já termina no gancho pra uma outra iniciar, sabe? Pra uma outra curiosidade. É sempre mostrando assim, ó, se você ficar mais um pouquinho, você vai descobrir. Se você deixar de ler esse parágrafo, você pode perder, assim, uma grande experiência dentro da história. Então, eu tento sempre ficar pensando nisso e na hora que eu reviso a minha história, eu sempre tento buscar, peraí, isso daqui tá realmente dando gancho pra uma próxima coisa, convidando o leitor pra ficar um pouco mais. É o que eu tento fazer. E é isso que mantém o leitor preso dentro da história. 80% das vezes. Porque existem outros fatores também, como personagem, trama e etc. Próximo aqui. Nossa, tem uma grande aqui. Deixa eu ver, será que eu consigo? Vamos lá. O que fazer para tornar a história uma coisa mais coerente? Quer dizer, existem momentos em que você escreve como se prendesse a respiração e as palavras vão indo soltas e provavelmente acabam acontecendo conflitos e soluções rápido demais. O que eu poderia fazer se quiser melhorar... Opa, peraí. O que eu poderia fazer se quiser melhorar isso e ter uma história mais coerente? Fazer o planejamento. É uma coisa que eu bato muito na tecla aqui há meses com vocês. Eu tô há anos ensinando aqui no Instagram, que esse Instagram é novo, mas eu já tinha outro, já que eu falava também sobre isso. Você planejar a sua história, porque o flow, essa vontade, esse flow, como a gente chama, né, que é o fluir quando você tá lá fazendo uma atividade que você gosta, você não sente o tempo passar, você tá vendo só as palavras virem à sua mente, você só joga ali, e óbvio, vão ter algumas coisas que você vai precisar melhorar depois, tá tudo bem. Só que sobre essa questão de você ter coerência na história, você valida isso antes mesmo de você começar a escrever.
Na segunda aula eu vou mostrar um passo a passo de como eu faço isso. Na terceira vocês vão ver, tipo, meio que o resultado final. Essa série, essa maratona está sendo construída realmente passo a passo para que você consiga entender que, mesmo você iniciante, pode começar a escrever uma história, né? Que existe um caminho possível para você também. E essa coerência, você vai ver na aula 2, quando eu pego exatamente, tipo, uma ideia muito solta. Eu fiz questão de pegar a ideia mais esporádica, assim, solta, e transformar ela numa boa história. A coerência vem dessa transformação. A coerência vem de você ter consciência do que você quer para aquela história. Esse flow, por isso que eu falo que o meu método ele mescla o flow com um bom planejamento, porque não é aquele planejamento amarrado também, tipo, milhões de planilhas e você encaixa tudo e você fica bitolado naquele planejamento infinito e nunca sai daquilo dali para escrever. E também, mas não é 100% você ficar nesse flow, tipo, eu tive a ideia, vou sentar pra escrever e nem sei quem são meus personagens, nem sei o nome deles, nem sei quem vai surgir lá na frente, nem sei o que vai acontecer no final da minha história, mas eu tô aqui. Eu acho isso, eu já falei que eu não sou contra 100% esse tipo de coisa, quando a pessoa já tem uma experiência e ela quer experienciar outros jeitos de escrever história, sabe? Eu acho isso bacana. Eu hoje 100%, eu hoje não consigo nem começar a escrever sem planejar, assim. Não é que eu não consiga, mas eu sei que a história vai ficar melhor se planejar, justamente por essa coerência de eu saber o que eu quero. Porque é muito mais rápido, é muito mais fácil, é muito menos penoso quando você começa a botar a sua história no papel consciente do que você quer. E aí você começa a trazer mais essa incoerência. Poxa, mas isso no meio do caminho, justamente na hora que você está escrevendo, na hora do flow, sem querer você teve uma outra ideia e aí colocou, mas depois você viu que aquela ideia não fazia muito sentido mais ali, você quis mudar alguma coisa. Você pode fazer isso, a fase da revisão ela tá aí para isso. O problema é que muita gente ignora essa fase, acha que é só escrever e jogar no mundo e etc, e ainda escreve de qualquer jeito. Não é. Ela tá aí pra isso. Hoje eu tava lendo os comentários dos alunos que estão na fase de revisão. E é muito legal ver o pessoal realmente apontando. Eu descobri que eu preciso melhorar esse diálogo. Algumas pessoas falam, nossa, parece que foi outra pessoa que escreveu. Nem todo mundo tem nem todo mundo tem esse pensamento, porque eu também, quando eu pego as minhas histórias, nem sempre eu penso assim. Eu tava relendo, eu já tinha comentado com vocês, né, Yorona no Sekai, que eu pretendo mudar esse nome, estou pensando. Mas eu tava relendo o que eu escrevi, eu gostei muito do que eu escrevi, só que eu vi que tinha muita coisa pra melhorar, tinha muita coisa de narrativa, de diálogo, de tudo. Aquilo dali foi realmente uma V1 que eu fiz, eu tinha noção disso. Foi ótimo testar aquela história daquele jeito e depois pegar, olhar, ver tantas coisas que eu poderia melhorar e o quanto potencial aquela história tinha, sendo que eu só precisava encaixar algumas coisas. Isso na releitura ajuda bastante. Mas quando você tem um planejamento e aquela coerência, fica mais fácil para você escrever, com toda certeza, assim. Eu digo certeza absoluta, porque não funciona só comigo, funciona com os meus alunos. Então, é por isso que eu digo certeza absoluta. Eu tenho provas. E os fatos não mentem, de que isso te ajuda a ter uma história mais coerente, tá bom? Juliana, o que planejar? Na aula 2 eu vou mostrar como fazer um planejamento simples, mas que já consegue te dar uma transformação de uma ideia, tipo, muito superficial para uma ideia muito mais consistente. Na aula 2 eu mostro isso. Vamos lá aqui, próximo, mais um. Eu sei todos os pontos principais da história, todos os plots e cenas importantes. Como faço para interligar eles, sem que a história fique cansativa e lenta? Vou ser repetitiva de cair na mesma coisa. Você planeja as suas cenas. Faz um planejamento de sequência de cena, né? Já falei aqui que eu gosto e ensino para os meus alunos usar a escaleta. Não falo muito o nome necessariamente, mas é fazer o sequenciamento das cenas. Você fica ali numa brincadeira de tentar fazer assim, de tentar fazer aquele gancho que eu falei lá no início da primeira pergunta, de como manter o leitor interessado na história. Você faz esses ganchos nessa sequência de cenas. Até você chegar aqui, você já tem que ter tido um outro planejamento, né? Já ter tido uma base daquela sua história. Gosto de ponderar isso, porque muita gente fala, mas eu já faço planejamento, eu já faço a sequência das minhas cenas, eu já uso a escaleta. Só que ela é um pedaço, é o último pedaço do seu planejamento. Mas justamente para você ter esse ponto, dessas cenas macros para essas cenas de transição, que é o que eu gosto de chamar, você precisa fazer esse sequenciamento. E é um exercício de você pensar, peraí, eu tô
como que esse personagem chegou desse ponto A para esse ponto C? Tá voltando o ponto B ali no meio do caminho. Qual foi a consequência, qual foi o fato que levou esse personagem a fazer isso, né? Que vai levar esse personagem ao final. E você precisa ficar realmente fazendo esse exercício, entende? É porque às vezes vocês fazem umas perguntas como se eu tivesse, tipo, uma resposta pronta. Mas dentro da história, dentro de storytelling em si, dentro de criação de histórias, pouquíssimas são as perguntas prontas que a gente tem, né? A questão é você realmente exercitar. Não é uma coisa assim, faça isso. Exercite. Faça a sequência das suas cenas e exercite como o personagem, né, aqueles personagens chegaram de um ponto a outro. E aí você vai preenchendo essas lacunas. Mas assim, para uma indicação como professora mesmo, não comece a escrever sua história sem pelo menos as principais lacunas preenchidas. No meio do caminho, você vai ter outras ideias, tá? Você vai ter outras... É o flow que eu falo. Você vai ter outras ideias para talvez interligar um evento ao outro, para talvez descrever um pouco melhor a cena que você queria antes. Mas não saia escrevendo com essas lacunas maiores. O seu processo de escrita pode ficar muito mais penoso por conta disso, tá bom? Vou escolher uma última aqui pra gente finalizar, porque até que foi bem rápido as outras. Ou talvez mais duas. Vamos lá. Como manter a concentração ao escrever para não adiantar os fatos? Eu acho que essa eu já respondi. Então, peraí, eu vou pular, vou pegar outra. Que eu não tô conseguindo marcar, porque ainda tá no... Deixa eu pegar uma bem lá no final. Eita, peraí, ainda tem mais aqui. Deixa eu pegar a última aqui. Ixi, peraí que saiu. Que maravilhoso. Eu fui pegar aqui uma pergunta diferente e acabou saindo. Deixa eu ver... Peraí. Se você pudesse ter uma pergunta respondida isso aqui. Vamos pegar aqui uma bem lá no final. Legal que a pessoa responde assim, sei lá. Como lançar um livro? Isso é legal. Você tem meios diferentes para você fazer isso. Você pode fazer isso de uma maneira online, que é a que eu sempre indico os meus alunos de fazer, ou você pode procurar uma editora para fazer isso por você, né? Já teve uma outra live aqui que eu falei bastante sobre como fazer esse lançamento online. Eu vou tentar resumir aqui para também não entrar tanto nesse assunto. Mas basicamente você precisa assim, ter pelo menos um pouco de conhecimento do que é marketing de conteúdo para você conseguir atrair esses seus leitores ideais. Não faça spam, não queira atrair todo mundo e nem fique mandando mensagem para todo mundo. Oi, tudo bom? Leia meu livro. Oi, tudo bom? Leia meu livro. Não faça isso, isso chateia a pessoa. Tem uma teoria dentro do marketing que é muito clichê, mas eu acho que é a melhor forma de explicar isso, que é você criar o jardim para as borboletas virem, né? Isso é muito clichê, não só no marketing. Mas é fato, é real, é verídico. É você criar um ambiente onde o seu leitor queira estar, né? Se a gente pega até as editoras que estão fazendo uma grande movimentação na internet, você vê que elas publicam conteúdo que não só, olha, o livro está para venda, compre o livro, compre. Não, às vezes eles trazem palestra com outros autores, trazem assuntos interessantes, curiosidades sobre aquele livro, curiosidades sobre aquela temática, às vezes atividades ou postagens que façam a audiência interagir. E sempre quando ela vai lançar um livro novo, ela faz toda uma programação em cima daquele livro específico e depois de outro, um livro por vez, mas sempre também reunindo ali uma gama de leitores que sejam parecidos, que sejam similares, para ela sempre conseguir aproveitar. Por isso eu falo, não recomendo você, por exemplo, quer começar a fazer esse seu lançamento online, não faça um perfil, seja aqui ou em qualquer outra rede social, que seja pro seu livro, faça o seu como autor. O que é um outro ponto do marketing também. As pessoas compram muito mais de outras pessoas do que necessariamente de marcas. Ou seja, a pessoa pode se conectar muito mais com você, gostar de você e adquirir seu livro por isso. Vários leitores meus adquiriram os meus livros por conta disso. Nossa, hoje eu gostei tanto de você, você fala tão legal. Nossa, você fala com tanta paixão das suas histórias, vou adquirir seu livro, vou comprar seu livro. Muitas pessoas já compraram por conta disso. Então, assim, se você quiser lançar seu livro, fazer a sua divulgação, fazer as suas vendas, tenha um bom marketing de conteúdo e um marketing pessoal. Eu acho que daí você já começa a dar seus primeiros passos fazendo isso por conta própria, né? Se você não quiser por conta própria, aí tem uma boa estratégia para conseguir ir atrás de uma editora, que uma editora vai fazer exatamente esses trabalhos de marketing pessoal e marketing de conteúdo para você, para conseguir lançar o seu livro.
E você pode vender ele também online na Amazon. Inclusive, a própria Amazon, ela tem um serviço de impressão. Eu não gosto muito desse serviço e eu não utilizo, porque eu acho que fica muito caro para o leitor final. E para o autor, a gente ganha muito pouco, assim. Muito, 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 muito pouco. Quando tem a opção lá de capa simples. Então, eu não gosto muito de usá-la. Mas existem outros meios. Você mesmo pode ir numa gráfica, numa prestadora de serviço e deixar o livro lá. A pessoa só vai lá, compra e a própria gráfica envia para ela. Existe essa opção também, se você quiser lançar o seu livro físico. Mas faça primeiro um apanhado de leitores, chame a atenção desses leitores para depois você falar da sua história. O problema é que as pessoas... Terminei minha história, ótimo, mundo, saiba que eu terminei minha história, compre minha história, compre, leia, 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 leia. Mas você nem atrai, você não tem para quem falar ainda. Então reúna um número de pessoas para quem você vai gostar de vender aquele livro, né? Vai gostar de falar daquela sua história. E depois fale dessa sua história, tá bom? Só mais uma, só porque eu gosto muito de ficar respondendo perguntas de vocês. Como se eu não tivesse mais outras coisas enormes pra fazer hoje. Eu tenho que analisar a história de uma aluna. Eu adoro fazer leitura crítica. Não é que eu gosto de criticar a história dos outros, é que eu gosto justamente de ler a história dos meus alunos, de ver como eles se desenvolveram. Às vezes eu dou uns puxões de orelha. Como saber se a minha história está realmente boa? Você só vai conseguir saber quando você tiver alguém para te ajudar a validar essa história. Eu acabei de falar que eu vou fazer a leitura crítica de uma das minhas alunas. E eu ajudo justamente a entender se ela conseguiu passar bem os personagens, se tem alguns furos na história dela. Faço inúmeros questionamentos que faz ela repensar ou pensar naquela história. Não é uma crítica negativa, tá, gente? Mas como o meu dever é ali ser realmente uma sensei, uma professora, eu tento marcar o máximo de pontos que eu consigo ver naquele momento. E talvez ela mesma, depois de um tempo que acontece, depois de algumas marcações minhas, ela consegue ver algumas melhorias também em outros pontos. E acontece, cada pessoa tem um olhar diferente, etc. Além disso, eles também têm, é obrigatório na jornada, eles terem os leitores betas, né? Que a gente chama de escudeiros. Eles têm os escudeiros que ajudam eles a ler aquela história enquanto eles estão escrevendo, a construção, e na final. Porque aí eles conseguem ali ver se eles estão construindo a história de forma que vá agradar esse leitor, né? Se tem algum furo também, alguma coisa que essa pessoa não goste. Então é uma série de validações. Você vai fazendo validações. Não tem assim uma coisa que, não sei, se você lê 3 pontos, se você espirrar 3 vezes enquanto tá lendo a história, sua história tá boa, né? Não faz sentido, porque às vezes as pessoas esperam assim uma coisa meio mágica, né? Mas é uma série de validações que você faz com os seus leitores betas e com alguém também que já seja um pouco mais profissional para te dar essa abertura de análise crítica. E meus alunos que me aguardam, que daqui a pouco eu vou ficar cada vez pior, já. Eu estou me treinando e fazendo um treinamento para edição de livros e que é tipo para justamente chegar assim na jugular, os livros deles saírem lá profissionalíssimos. É o objetivo. E cada vez mais eu me aperfeiçoo para justamente cada vez mais conseguir ajudar esses meus alunos a saberem que a história deles está boa ou não. Tudo depende de um nível também, tá, gente? Eu tomo muito cuidado com isso. Juliana, mas alguns alunos têm dúvidas até. Mas você não gosta desse tipo de história? Tipo, tem um aluno que tá escrevendo terror. E eu não sou uma pessoa muito fã de terror. Mas ele, mas você não gosta dessa história, mas você vai ler a minha história? Não tem nada a ver com eu gostar ou não da história. O objetivo da leitura crítica não é eu ser a leitora final. É eu ser justamente uma profissional que vai passar o pente fino ali naquela história. Então é legal também você ter uma pessoa que faça isso por você, entende? Porque aí você vai ter a ideia de que existem coisas a serem melhoradas dentro da história. Nunca confie se você der a sua história para outra pessoa ler e a pessoa de primeira falar assim, tá ótimo, não tem nada para melhorar, tá perfeito, maravilhoso. Por que nunca confie isso? Cara, é sua V1. Ou a pessoa não leu direito, ou a pessoa leu muito superficialmente e não foi assim com o objetivo mesmo de criticar, sabe? Claro que para algumas coisas, para talvez os leitores finais vai passar despercebido. Só que quando você tem exatamente alguém que já sabe criar histórias, que já vai ponderar algumas coisas da sua narrativa, dos seus personagens, você acaba realmente vendo melhorias
que talvez o leitor final não enxergaria. Então, por isso que eu acho que não vale só o leitor beta. Precisa ter, sim, alguém que tenha esse olhar mais profissional para validar essa história. E aí você vai ter mais segurança de que ela está boa. Mas o final mesmo, é só quando você publicar aquela história e aí os seus leitores lerem e gostarem, amarem, ficarem polvorosos e etc. Mas para mim eu acho que uma validação profissional faz diferença também. Tá bom? Acho que é isso. É isso por hoje, gente. Então eu vou encerrar. Deixa eu ver se eu acho mais alguma muito... No final... alguém perguntou aqui. No final, eu vou conseguir publicar um livro? KKK. Bom, eu acho que você está se referindo ao evento. Você não vai conseguir publicar um livro, até porque são 3 aulas. Eu estaria mentindo para você se isso acontecesse, né? Mas você consegue sim, talvez, publicar a pequena história, que foi o que vai ser ensinado na maratona. Se você seguir todo o passo a passo, prestar atenção em todas as atividades, em todas as aulas, você vai conseguir pelo menos finalizar a sua história com toda certeza. Tá bom? Meninas, é isso por hoje. Muito obrigada por você que ficou aqui até o final, para você que assistiu ao vivo, para você que assistiu gravado. Até a próxima. Beijo grande. Tchau, tchau.